E aí galera, beleza? Meu nome é Dimitri Xavier e hoje vamos aqui ler uns comentários. Tô aqui no meu vídeo que eu falo sobre a placa-mãe G31 em 2023. É uma boa opção, será? O vídeo tá com 1.800 visualizações. Muito obrigado pelo feedback e 60 comentários. Agradeço mesmo. Valeu, viu galera? Continue com esse engajamento aí. Mesmo com um vídeo com 2 anos, ele se torna bem relevante, né, pro público. Primeiro comentário aqui que eu lerei aqui sobre o Super Seg 2302. Ele comentou dizendo explicação top sobre a placa. Muito obrigado, eu tentei ser o mais didático possível. E também, além de ser o mais didático, tentei ser o mais simples, né? Não ser muito, buscar muita coisa complexa, mesmo sendo técnico, mas não sendo algo muito complicado. É isso que eu quero dizer. Mais outro comentário aqui, outro aqui do 723, tá com foto do Majin Buu torado, rapaz. Essa placa pega Essa placa pega GT 710. Todas as placas-mãe que possuem o slot PCI Express, né, o X16, que é esse slot azulzinho aqui, pelo menos dessa G23, dessa G31 que está sendo exibido no vídeo, pega a placa de vídeo, cara. Então você pode colocar qualquer uma, GT 710, RTX 2060, vai ser um gargalo monstro, mas vai funcionar. Se encaixar ali, vai funcionar. E botar uma GT 710 numa G31 fica uma combinação bem boa para um computador de escritório, um computador mais simples, mesmo sendo um computador bem defasado. Mas funciona. Vamos aqui passar para o próximo comentário do Aleph44 Samp. Creio eu que ele joga San Andreas Multiplayer, né? Se eu colocar um E8400 ele superaquece? Não, ele não superaquece, tá? A G31 ela aguenta. As placas minhas G31 aguentam um Core 2 Duo E8400 tranquilamente. Só toma cuidado com o air cooler, porque os air cooler que funcionam, os cooler box do 775 são horríveis. Então recomendo você ter um air cooler OEM, né, que você compra aí na internet aí, pra ficar mais tranquilo. Mas funcionar vai funcionar, não vai superaquecer, não vai ter problema nenhum, tá bom? Essa placa é compatível com Xeon? Pergunta aqui do André Luiz Ramos 9006. Ela é compatível com Xeon se você alterar os microcódigos dela, tá? Os microcodes, porque ela não vem com suporte para processadores Xeon. Você pode encaixar, mas ela não vai dar vídeo. Então você tem que fazer uma modificação na BIOS dela, alterar os microcódigos para você poder fazer com que a placa-mãe reconheça o Xeon. Geralmente são Xeon X5460, E5450, são 4 núcleos, 4 threads que alcançam 3 GHz, consomem um monte, mas eles são processadores bem poderosos para uma plataforma antiga, né, que é o 775. Então se você não modificar o microcode da placa-mãe, ele não vai dar vídeo, não vai funcionar. Você tem que fazer isso. E é um processo que é bem arriscado, pois se você errar em algum momento ou faltar energia, a placa-mãe ela vira um tijolo. Você não vai conseguir mais utilizar. Você vai ter que fazer aquele negócio de BIOS, né? Que os caras botam jacaré e vai ter que regravar a BIOS. Isso é um processo bem chato e custa um pouco para a pessoa se ela não tiver um conhecimento. Vamos partir aqui para outro comentário. Outro comentário aqui do SuperSeg 2302. Eu tenho essa placa, ela é um tanque de guerra, o problema é que a minha sempre queima uma memória. As placas-mãe 775 realmente são tanques de guerra, eu não sei o que está acontecendo com placa-mãe moderna que, por exemplo, a M4 mesmo, tô vendo bastante placa-mãe queimando aí por causa de oscilação de energia, frio, não tá aguentando muita coisa. Agora essas placas-mãe mais antigas, 1155, G31, elas aguentam cada porrada, é literalmente um tanque de guerra. Você bota na condição mais severa possível. A do vídeo mesmo, eu tava utilizando ela tava podre, tava com
na época que eu utilizava, né? Ela era podre, tinha ferrugem, poeira comendo no centro, e ela funcionava ali, ó. Nunca deu um problema de não dar vídeo, cara. Agora que eu tenho essa placa-mãe Xeon aí, ela tem vezes que eu tenho que trocar os slots de memória, porque principalmente nessa época aí que tá frio, né? Aqui em Salvador tá fazendo 22 graus. Eu tenho que estar toda vez fazendo uns testes para poder ligar ela, para esquentar ela e assim fazer ela dar vídeo. Mas essas placas mais antigas, cara, elas aguentavam bastante pancada. E sobre essa parada aí da sua placa-mãe tá queimando o slot de memória, isso ela deve estar dando algum curto, algum problema aí de energia, alguma má alimentação aí, pode até ser sua fonte. Então é bom até você verificar isso aí. Gloverg Z2C. Qual é o melhor processador para essa placa-mãe? O melhor processador que você pode colocar nessa placa-mãe no método normal, apenas encaixando plug and play, é o Core 2 Quad, os Q8400, Q6600. São os melhores processadores para isso. Tem também os Q9650, só que aí eles acabam ficando muito caros. Só tem que se atentar porque eles são processadores que puxam bastante energia, são bem quentes, então você precisa de um bom air cooler, uma fonte razoável e se atentar também com os MOSFETs da sua placa-mãe, né, com VRM para não superaquecer. E o outro método é colocando o Xeon, só que aí você teria que partir para o microcode, cara. E aí é bem algo PCista, algo você bem, pá, sabe, bem entusiasta, você mexer no computador na raça. Vamos lá para o próximo comentário. Daniel Alvin Araújo. Alvin. Que nome grande, hein, cara? Daniel Alvin Araújo Alvin 7625. Salve, tem uma placa-mãe dessa. Qual seria um bom processador, uma boa placa de vídeo, custo-benefício, na sua opinião? Eu já respondi, todos os comentários eu já respondi, tá? Mas eu tô respondendo em vídeo. Vamos lá. Um melhor processador, um processador que fica bem legal aí, você não gastando muito. Core 2 Quad, Q8400 e o Q6600 são as melhores opções. O Q6600 ele é até um pouco mais antigo, então eu iria no Q8400, que no AliExpress ele tá abaixo dos seus R$80, R$100. Nessa faixa aí, um processador tanto quanto barato pra plataforma. A placa de vídeo custo-benefício, cara, GTX 750, né, um valor baixo assim, para você visando aí abaixo dos R$300, um custo-benefício, porque tem gente que vende tijolo, que não é placa de vídeo, é tijolo. Pra mim, o cara vender GT 610 por R$300 não é preço praticável. Então, na minha opinião, placa de vídeo boa, GTX 750 ou 750 Ti, tanto faz, tanto uma quanto outra, vai ficar legal. RX 550, pega de 4 GB, tá? Se você encontrar no valor até R$300. A de 2 GB também vai funcionar, dependendo do jogo que você quiser jogar. Tem também, deixa eu ver outra opção da Nvidia, GTX 550 Ti. Tem também na AMD a RX 460. Você consegue encontrar por até R$300 se você garimpar bastante. Tem até as Radeon, as HD mais antiguinhas aí, né? As R7 também. São várias opções que você pode comprar, mas de duas assim, ou AMD Nvidia, cara, GTX 750 ou RX 550, cara. Essas duas opções aí, você compra uma ousadinha aí, conecta sem preocupação, sem dor de cabeça, você vai jogar muito jogo com o computador ali já 775. Deixa eu ver mais um comentário aqui. Emanuel Venda 144. Dá pra jogar jogos antigos do Xbox 360 com placa de vídeo? Bom, se você não usar emulador, eu tô pensando aqui que ele tá querendo jogar jogos que tinham no Xbox 360, como por exemplo GTA V, Dirt 3, Resident Evil, deixa eu ver mais o que, Need for Speed, Most Wanted também tinha na época, né, os Need for Speed. Você consegue jogar bastante aí, tanto que esse PC ele chega no nível de hardware do um 775, PC 775, né? Ele chega no nível de hardware de um 360, então você consegue rodar bastante jogos. E os jogos do PlayStation 3 e do Xbox 360 foram que mais tiveram porte para PC e são os mais otimizados que existem, cara. Então você vai jogar de boa aí, se combinar aí,
aquele negócio de placa de vídeo e processador. Deixa eu ver aqui. O Windows 7 fica bom nessa placa mãe. Do Emanuel, o comentário do Emanuel também. O Windows 7 bate certo mesmo. O melhor Windows para você colocar num 775 é o Windows 7, mesmo que não receba mais suporte, mesmo que não tenha antivírus, que tenha aquilo tudo. Mas em questão de você ter um sistema, eu prefiro ter um sistema, mesmo que seja desatualizado, eu prefiro ter um sistema estável do que ter um sistema atualizado problemático. Porque o Windows 10 ele trava bastante no 775, você vai ter que cortar bastante recurso, e o Windows 7 ele já não sofre desse problema. Tanto que existe até um navegador, não sei porque eu tô com um pincel na mão, mas existe até um navegador chamado Supermium, tá? Que ele utiliza a arquitetura do Google Chrome, só que ele foi programado para um Windows mais antigo, como o Windows 7, o Windows Vista, o Windows XP. Então você consegue acessar a internet com o Windows 7. E aí você não fica bem limitado, né? Você fica bastante acessável, digamos assim. Mais uma pergunta aqui, última pergunta. Vamos lá. Bruno Baroni Brandão. Olá, Dimitri. Olá, Bruno. Uma dúvida, ela comporta 4 GB de RAM por slot ou 2 pentes de 2 GB totalizando 4 GB? Bom, Bruno, ela suporta no máximo 2 pentes de 2 GB, tá? 4 GB de RAM, DDR2. Pois eu ainda não encontrei nenhuma placa-mãe G31 que suporte 8 GB. E é bem raro, cara, placa-mãe 775 que suporta 8 GB. Então, o que sobra mesmo é essas 775 aí G31. Eu espero ter... Eu acho que eu respondi uns 10 comentários aqui, tá? Dos 60 que tem. Eu agradeço bastante aí o feedback. Teve até um cara que... Ele comentou... Vou ler até o comentário dele como um bônus aqui do Carmaguinho Fai. Camarguinho. Fala, mestre, beleza? Beleza? O cara me chamou de mestre. Que isso? Meu PC queimou e onde eu moro é bem complicado. Fiz essa aquisição por necessidade e porventura coloquei umas peças do meu antigo PC. Não que queimou. Atualizei para a última BIOS, está com 4 GB de RAM, 2 GB de vídeo, 3 SSDs e fonte 700 watts. Caramba, tunou o PC. No começo do vídeo, creio que respondeu minha dúvida. Eu ia falar dívida. PC desliga sozinho, processador um Intel Core i2 Quad Q8400, Windows 10 Pro 64. Mas tá liso, pro básico, é claro. Games até 2015 roda, claro que tem um Linux XFCE, não tem comparação, voa, mas acredito que me tirou a dúvida do processador. Valeu, mestre, sucesso sempre. Meu vídeo supriu aí a dúvida dele. Muito obrigado pelo comentário. Eu agradeço a todos pelos comentários, continuem comentando nos próximos vídeos também. Eu vou gravar mais vídeos, fogos malditos! Eu vou gravar mais vídeos, tá? Respondendo comentários, interagindo com vocês. E é isso, deixem seu like e comentem também nesse vídeo, né? Caso tenham alguma dúvida, eu vou responder com o que eu sei. Vou dizer a clássica frase do MW Informática, né? Se eu souber eu falo, se eu não souber eu enrolo. Mas é isso, muito obrigado. Valeu, galera, tchau. Um abraço.